Um outro ponto que também ficou é o da utilidade da filosofia. Essa é uma outra questão. Então, o que é a filosofia? Isso a gente trabalhou bastante, esse modo de se relacionar com o mundo no campo das ideias de um modo bem sistemático, crítico, questionador, tentando superar o senso comum. Contudo, fica a questão, para que serve a filosofia? Ela é útil? Essa é uma pergunta importante. E a questão é a seguinte, essa pergunta tem sentido? Tem sentido perguntar se a filosofia é útil? Alguns poderiam assim responder, ela é obviamente útil e não tem sentido fazer esse tipo de pergunta. Contudo, fica um pouco complicado responder dessa maneira. Se não há sentido em se questionar, em se perguntar sobre a utilidade das coisas, não há sentido em se fazer filosofia, porque o próprio ato de filosofar é um ato de autoquestionamento, de questionamento. Então, essa pergunta é absolutamente legítima. Essa pergunta tem todo o sentido e devemos fazê-la sempre, o tempo todo. Devemos sempre nos perguntar se o que estamos fazendo é útil ou não. Até mesmo aquilo que nós estamos chamando de filosofia, se está sendo útil ou não. A filosofia é útil? Depende do contexto. Se você está fazendo, por exemplo, levantando um muro de arrimo, um pedreiro que está levantando um muro de arrimo, filosofar na hora de levantar o muro de arrimo e colocar um tijolo sobre o outro, quando se demanda esse tipo de técnica, como vai colocar a argamassa, a filosofia aí não tem utilidade nenhuma. Contudo, se pararmos para pensar por o conjunto todo da humanidade, na história da humanidade, ela tem sim sua utilidade. E mesmo que nós tentemos argumentar de que a filosofia é completamente inútil, já estamos fazendo filosofia. Então a resposta para essa pergunta é sim. A filosofia é útil? Sim, a filosofia é útil. E é importante justificar por que ela é útil, para quem e que contextos. Ela tem a sua utilidade obviamente é limitada, e ela é útil no contexto do pensamento, no contexto da formulação das ideias, no contexto do pensar sobre as ideias. E a definição de Mariana Chauí, quando encerra esse capítulo inicial do livro dela, é muito interessante e vale a pena aqui citá-la. Essa definição está na página 24 da última edição do seu livro Convite à Filosofia. Está bem no final dessa introdução de Mariana Chauí ao campo da filosofia. Ela diz assim: se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas, nas artes, nas ciências, na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. É muito interessante grifar alguns pontos, abandonar a ingenuidade e preconceitos do senso comum, não se deixar guiar ou se submeter às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. A filosofia tem todo o instrumental para isso, para sempre questionar a forma como as coisas, as relações entre os homens estão acontecendo, a forma como as pessoas estão formulando as suas ideias, o modo como as ideias dominantes se apropriam da sociedade, como essas próprias ideias são formuladas. É uma atitude constante de questionamento. Então, pode-se fechar assim: a filosofia é útil? Essa pergunta é legítima? Sim, essa pergunta é legítima. Temos que fazê-la o tempo todo. A filosofia é útil? Sim, em determinados contextos, obviamente, é útil. E se você for tentar argumentar de que ela não é útil, você já estará também fazendo filosofia. Logo, a resposta negativa a essa questão gera uma contradição, gera um paradoxo.